Neste momento da campanha eleitoral, é significante a matéria destacada hoje no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, tratando de educação infantil. A matéria foca São Paulo, a capital, São Paulo. E mostra as dificuldades do futuro prefeito de São Paulo com relação ao cumprimento das metas da educação relacionadas à parte da educação infantil. Ao lado da matéria está o infográfico que mostra que Fortaleza é a cidade brasileira que tem a melhor educação infantil. Nós alcançamos já de 74% das nossas crianças, das crianças em Fortaleza, estão alfabetizadas. E a meta é para a próxima administração chegarmos a 74,95% das nossas crianças alfabetizadas. Repito, neste momento da campanha eleitoral, em que o prefeito José Sarto é candidato à reeleição, essa matéria do Estado de São Paulo é importante, é significativa para a sua campanha, visto que a educação é o principal tema, educação e saúde. São os dois principais temas a serem levados à discussão no curso desta campanha eleitoral. O tema segurança pública há de vir ao debate, mas ele não é o essencial, não é uma política prioritária dos municípios. A educação é a atribuição do Estado. Aliás, o capitão Wagner faz uma avaliação de que esse Estado que está colocado na Constituição são todos os entes, todas as unidades da federação, município, Estado, unidade e Estado, união. Não, essa interpretação dele é equivocada. A segurança é atividade do Estado, unidade, e da União. O município tem outras atribuições. Isso não significa dizer que a administração municipal possa e deva colaborar no atendimento aos anseios da população quanto à questão da segurança. Ou melhor, da segurança sim. Vereadores de Fortaleza, apoiadores do prefeito José Sarto, que é candidato à reeleição, estão certos de que o segundo turno da disputa em Fortaleza será entre o prefeito Sarto e o capitão Wagner, do União Brasil. Esses vereadores, lembram de uma observação feita pelo senador Cid Gomes. Essa observação foi feita pelo senador Cid Gomes para eles, esse grupo de vereadores de Fortaleza, que num determinado momento estava em Brasília, junto com representação de outras câmaras municipais do Brasil, defendendo interesses dos vereadores. Então, nesse encontro de vereadores de Fortaleza com o senador Cid Gomes, ele disse que não há dúvida de que o capitão Wagner vai para o segundo turno, pois a votação dele em Fortaleza está consolidada e ele terá, sem dúvida, 25% da votação dos eleitores da capital cearense.
tendo realmente esse percentual, ele há de ir para o segundo turno. A afirmação de que o prefeito também poderá ir para o segundo turno é sobre a avaliação de que ele é um político experiente, tem o comando da máquina e isso o ajudaria a conquistar mais votos. Mas temos que aguardar mais algum tempo, o dia 6 de outubro, para confirmar ou não esse vaticínio do senador Cid Gomes. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Os destaques aqui no Congresso Nacional, a gente começa com o Senado falando sobre a desoneração da folha, que o fim da desoneração da folha deve ser votado na semana que vem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para a semana que vem a votação do projeto de lei que cria um regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Esse projeto de lei, que é do senador licenciado Efraim Filho, atende a um acordo firmado entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional sobre a lei que prorrogou essa desoneração por mais 4 anos. Conforme o projeto, a reoneração gradual da folha de pagamento terá uma duração de 3 anos, de 2025 a 2027, e o gradualismo da transição proposto por Efraim Filho é uma tentativa de reduzir o impacto tanto no mercado de trabalho como na arrecadação de tributos. O projeto mantém a desoneração integral em 2024 e restabelece uma retomada gradual da tributação a partir de 2025. Em 2026 seriam cobrados 10% e em 2027 20% quando ocorreria aí o fim da desoneração. Durante toda a transição, a folha de pagamento do 13º salário continuará integralmente desonerada. Também em destaque aqui no Senado é uma sessão do Senado que fará homenagem aos atletas olímpicos, aí uma sessão especial. Os atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris serão homenageados em uma sessão especial do Senado em data ainda a ser agendada. O requerimento nesse sentido foi aprovado ontem, na quarta-feira, no plenário da Casa. A proposição foi apresentada pela senadora Leila Barros, que participou dos Jogos Olímpicos aí como jogadora da seleção brasileira de voleibol e recebeu 2 medalhas de bronze. E essa proposição foi subscrita, ou seja, apoiada por outros 12 senadores. E de acordo com o requerimento, a delegação brasileira será representada por medalhistas olímpicos e membros do Comitê Olímpico Brasileiro. Também em destaque aqui é a sessão temática que está acontecendo agora sobre o projeto que legaliza os cassinos. Aí os debates temáticos começaram aí às 10 horas para discutir o projeto de lei que trata da exploração de jogos e apostas em todo o território nacional. Esse projeto ele é relatado pelo senador Irajá e o texto é da autoria do deputado Renato Viana e foi aprovado em junho pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa discussão permeia aí o Senado desde março de 2022 e o projeto prevê a criação de 2 impostos cuja arrecadação será compartilhada entre os estados, o Distrito Federal, municípios, pela Embratur, que é a empresa brasileira de promoção do internacional do turismo, e os fundos de esporte e cultura. Agora, os destaques aqui são na Câmara dos Deputados sobre os direitos humanos, falando sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha. A procuradora da Câmara pede conscientização da sociedade. A Lei Maria da Penha, que foi criada para combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres, completou aí ontem 18 anos com a persistência dos altos índices de violência contra a mulher ainda no Brasil.
E para mudar este quadro, a Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, a deputada Soraya Santos, destaca a importância de união dos poderes legislativo, executivo e judiciário para formular políticas públicas mais eficazes para conscientizar toda a sociedade para o problema da violência contra a mulher e também fala aí dos usos de novas tecnologias. Também em destaque aqui no site da Câmara dos Deputados são as eleições municipais que terão mais rigor contra as notícias e candidaturas falsas. Aí essa matéria da Câmara dos Deputados fala sobre as normas do TSE que também responsabilizam quem participa de conteúdo falso. Na área de educação, cultura e esportes, é a medida provisória que a gente comentou no nosso primeiro bloco de notícias, que isenta de imposto de renda as premiações recebidas por medalhistas olímpicos e paralímpicos. A medida provisória, ela isenta essa cobrança desse imposto e foi publicada e assinada, foi publicada no Diário Oficial da União e assinada aí pelo presidente Lula nesta quinta-feira. Essa MP, ela altera uma lei já existente que trata sobre o imposto de renda para incluir essa isenção para os medalhistas. A norma passa a prever que os valores recebidos pelos atletas, como a premiação pela conquista das medalhas, que são pagos pelo Comitê Olímpico do Brasil e pelo Comitê Paralímpico do Brasil, ficam isentos de tributação pelo imposto de renda. A isenção vale a partir de 24 de julho de 2024, o que abrange os Jogos Olímpicos e Paralímpicos também. E por fim, aqui na Câmara dos Deputados é um projeto aí na área de educação, cultura e esportes, mas especificamente nos esportes são um projeto que tramita aí na casa, que reserva vagas gratuitas para crianças de baixa renda em campeonatos esportivos. Essas crianças precisam pertencer a famílias que estão cadastradas no Cadastro Único, o CAD Único, para programas sociais, e aí essas vagas devem ser de no mínimo 10% para os campeonatos aí promoverem as suas organizações esportivas. Esse texto insere essa medida, essa proposta que é analisada na Câmara, na Lei Geral do Esporte. São esses os destaques que a gente tem no Congresso Nacional hoje. A direção da ETICE, Empresa de Tecnologia de Informação do Ceará, é mesmo audaciosa. Com a assinatura do presidente da empresa, Francisco Antônio Martins Barbosa, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, edição de ontem, 7 de agosto, o seguinte ato: atentem para a audácia que nos motiva a ficar pensando em coisas ruins. Diz o ato: empresa de tecnologia da informação do Ceará. Aviso de inclusão do termo de ciência, confidencialidade e sigilo no edital de pré-qualificação permanente de serviços de telecom número 1 de 2020. Esse ato já está consumado há 4 anos. É o contrato de número 1 de 2020. Nós estamos em agosto de 2024. Já se passaram 4 anos. Continua lá o ato. O presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, no uso de suas atribuições, vem, por meio deste, tornar público a inclusão do termo de ciência, confidencialidade e sigilo, abre parênteses, TCCS,
no rol de documentos do edital de pré-qualificação permanente de serviços de telecom, número 1/2020. A publicação no DOI, Diário Oficial do Estado, pode ser acessada no endereço eletrônico, e dá o endereço, Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, ETICE, em Fortaleza, 30 de julho de 2024. Francisco Antônio Martins Barbosa. Como se decretar sigilo numa matéria que já se conhece há 4 anos? O contrato é o de número 1 da ETICE do ano de 2020. 4 anos já se passaram. E agora se decreta o sigilo. Tem algum aditivo nesse contrato que precisa ser escondido? O que é que precisa ser escondido nesse contrato, além do que já foi publicado lá em 2020? Estranho e que suscita muitas dúvidas quanto à moralidade, à legalidade desse contrato. Recentemente, ou mais precisamente, no dia 24 de julho, olha que esse ato de confidencialidade, sigilo do presidente da ETICE foi assinado no dia 30 de julho. Preste bem atenção. No dia 24 de julho, aqui, neste horário, neste programa, na TV da Transparência, nós falamos sobre um julgamento do Tribunal de Contas do Estado, no dia anterior, cancelando, pela unanimidade dos votos dos conselheiros, cancelando um contrato cabeludo da ETICE, do valor de 245 milhões de reais, quando o conselheiro Ernesto Saboia, em seu voto, denunciou a existência de um orçamento secreto na ETICE, da existência de uma caixa preta na ETICE e suspeitou de algumas ilegalidades na construção do cinturão digital. Vamos ouvir o que disse o conselheiro Ernesto Saboia naquela oportunidade. A atenção, e até eu fiquei muito preocupado quando eu vi esse processo, até mesmo porque eu não sabia da extensão que era esse esquema ETICE de venda de serviço. Na verdade, assim, realmente a lei do Hub prevê isso, não tenha dúvida. Mas ela não prevê a quarteirização que nós vemos aqui nesta licitação. Eu vou extrapolar um pouco do cerne da questão, e aí eu volto para dizer por que o orçamento não pode ser sigiloso. Tá? Primeiro, é uma quarteirização clara. Tá? O órgão público contrata a ETICE, que contrata uma empresa, que a empresa contrata outra empresa. Computação em nuvem, que é a caixa preta dessa contratação, tá? Ela é prestada por grandes empresas. A AWS, que é a empresa da Amazon, que é a maior do mundo, o Google, que também fornece serviço em nuvem, enfim. Neste caso específico, segundo consta, a empresa vencedora não tem computação em nuvem. Ela vai ser o cavalo. Né? Então, assim, e aí eu volto. Como é que eu posso saber
não saber o orçamento secreto de 400 milhões sem saber o que está embutido ali dentro. Como é que eu posso? Como é que o tribunal pode fiscalizar tendo um orçamento secreto? Como é que se chegou, como disse a conselheira Soraya, àquele valor de 400 milhões? O que é que tem dentro? Essa lei do Hub, ela permite que uma empresa deficitária, que é sustentada pelo governo, tá? Que no ano de 2022, que é o último balanço disponível, o governo aportou 70 mil, não é pagou em serviço, não. Ele aportou 70 milhões de reais, conselheiro Soraya, no ano de 2022. O 2023 não está disponível, terminou agora o prazo. Então, assim, quer dizer, vai brincar de empresa? Uma empresa deficitária vai sair prestando serviço para todo mundo, sem a gente saber o que está fornecendo, sem o Tribunal de Contas saber o que está fornecendo. É por isso que eu acho que andou bem a conselheira Soraya. No da cautelar, motivada no sigilo. É diferente. Se ele estiver comprando, como o conselheiro Edilberto deu muito bem o exemplo, se ele estivesse comprando para ele mesmo, ok. Mas ele não está comprando para ele mesmo. Ele está comprando com o intuito de lucratividade. O intuito de lucratividade, eu tenho que saber o preço que eu estou comprando e o preço que eu vou vender. Quanto é que vai vender isso? Por quanto vai vender isso? E um detalhe. Vai vender para o próprio Estado. Vai vender para quem? Por quanto? Quanto é a diferença entre preço de compra e preço de venda? Já que ela quer ser uma empresa lucrativa, ela tem que analisar isso. E outra coisa, um detalhe, a tributação disso. Então, procurador, paga imposto quem fornece, paga imposto quem refornece. E aí? Vai continuar dando prejuízo. Não tem como. Com esse orçamento secreto, nem isso se consegue analisar. Por isso que eu concordo com a conselheira Soraya, com a conselheira Patrícia, que eu estou falando. Patrícia, nossas duas rosas. Então, assim, eu acho que precisa ser aprofundada essa questão. Eu não tenho aqui aprofundada em vários sentidos, inclusive na aplicabilidade da lei das estatais para quarteirização de serviço. Porque tudo bem, Petrobras compra assim, Banco do Brasil compra assim, todo mundo compra assim, Serpa compra assim, tá? Todo mundo compra assim, sem problema, mas com orçamento perto. Até mesmo porque pode estar havendo aí, quando ela contrata uma empresa para prestar um serviço, por exemplo, para a Secretaria de Saúde. Se a Secretaria de Saúde contratar direto, será que não vai ser mais barato? Já que tem bitributação e tem também a mais-valia aplicada da ETIS disso. Então, eu acho que andou bem a conselheira Patrícia, principalmente por esse orçamento secreto e pela caixa preta, que é essa questão. Vamos abrir essa caixa preta, pai. Então, tudo bem, pode ser uma ótima saída. Eu não quero. Tem umas coisas que estão funcionando ok, embora também eu bote a interrogação, o negócio do cinturão digital, tá? Tem algumas coisas estranhas nesse cinturão digital também que não vem ao caso comentar. Bom, a resposta da ETICE a esse comentário do voto do conselheiro Ernesto Saboia, no julgamento em julho, que anulou um contrato cabeludo da ETICE, do valor de 245 milhões, a resposta do presidente da ETICE é tornar sigiloso um outro contrato. Esse cabeludo lá dos 245 milhões já não existe mais, foi anulado. A ETICE não pode contratar, não pode fazer um novo contrato com aquela mesma empresa, com aquele mesmo valor, sobre esse assunto. Mas aí ela responde tornando sigiloso o contrato número 1 de 2020. 2020 já foi publicado em 2020. Todas as informações sobre ele já são públicas. O que tem a esconder agora, 4 anos depois de efetivado esse contrato, foi feito um aditivo e
O que é que embutiram lá nesse aditivo que a sociedade não pode saber? Quem? O quê? Olha, o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a administração pública de qualquer desses entes obedecerá, terá que cumprir aos princípios de legalidade. O Tribunal de Contas do Estado constatou ilegalidade no contrato que mandou cancelar, agora no mês de julho, contrato de 245 milhões de reais. Prossegue o artigo 37. Aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, os atos públicos, os atos dos governos federal, estaduais, municipais, terão que ser publicizados. Por isso é que existe o Diário Oficial da União, dos estados, dos municípios. É exatamente para que se tenha essa publicidade e eficiência. Isso é o artigo 37 da Constituição da República. Exige publicidade, exige moralidade, exige legalidade. O tribunal anulou o contrato de 245 milhões da Etice com uma empresa baiana, porque ele não cumpria esse dispositivo, a legalidade. O tribunal constatou ilegalidade. Já a lei 12.527, de novembro de 2021, é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei é extensa. Em sua seção 2, que trata da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo, diz lá, o artigo 23, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam. Olha, precisa ser uma situação muito séria que venha a afetar o próprio Estado ou autoridades do Estado. Diz lá, o primeiro, ela tem que, esse ato tem que ficar claro que, se ele se tornar realmente público, pode pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Nenhum contrato da Etice com qualquer outra empresa, inclusive a baiana, da preferência dela, ameaça a defesa e a soberania nacionais. 2. Esse ato, para ser sigiloso, precisa prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas
em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Nenhum contrato da ETICE também alcança isso aqui. 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Aqui é possível pôr em risco a vida, porque se existe alguma tramóia, alguém que não tenha participado dessa tramóia e que gostaria de participar, pode sim surgir com violência e ameaçar a vida de alguém, e diretores da ETICE. 4. Fortalecer, ou melhor, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Não afeta. Pode sim prejudicar aqui, no caso da estabilidade financeira, do Estado, porque é jogar fora o dinheiro do Estado, ou dividir, sei lá, como disse o ex-governador Ciro Gomes, pagar propina. Ele não falou que a ETICE pagaria propina. Ele falou que o DETRAN, a CAGES, a SOB, a Superintendência de Obras. 5º, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Também não. 6º, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Também não. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas à prevenção ou repressão de infrações. Isso é o que diz o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação com relação a essa questão de sigilo das coisas públicas. Já o artigo 24 dessa mesma lei, 12.527, de novembro de 2021, a Lei de Acesso à Informação, o artigo 24 diz: a informação é em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Olha lá. Se essa informação, se esse contrato da ETICE ameaçar a segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificado. Se ameaçar. Se esse contrato que ela colocou em sigilo, esse número 1 de 2020, causasse alguma ameaça, já teria acontecido alguma coisa, porque ele é público há 4 anos. Agora, 4 anos depois de ele ter sido publicitado, a ETICE considera ele sigiloso. Só se quiseram algum aditivo e colocaram algum jabuti nesse aditivo. E prossegue o artigo 24. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput desse artigo 24, vigoram a partir da data de sua produção. Muito bem. E tem mais algumas observações. Nada que ameace o Estado na sua área de segurança e na parte relativa ao erário. Aliás, essas informações sobre
o erário do Estado e sobre a segurança já estão em poder da empresa familiar baiana desde 2020. Nós entregamos a esta empresa familiar as informações que deveriam ser só nossas, do Estado do Ceará, das autoridades do Estado do Ceará, nós entregamos a uma empresa familiar, pai, mãe e filho, da Bahia, que fatura um bom dinheiro. Esse ato da ETICE exige uma tomada de posição do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, naturalmente, não vai ter a autoridade de refazê-lo, mas pode pedir explicações e, com base nas explicações que receber, pode acionar o Ministério Público Estadual, que, embora sendo considerado uma secretaria especial do governo do Estado, terá que agir, porque a Corregedoria Nacional do Ministério Público pode ser informada da omissão da nossa Procuradoria-Geral de Justiça. Enfim, esse caso da ETICE, do sigilo desse contrato da ETICE, é realmente um caso de polícia. E dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.